Olá, caríssimos. Hoje trabalharemos o conceito de determinantes e daremos ênfase mais para alguns teoremas. O teorema de Jacobi, que é um teorema que simplifica bem o cálculo de um determinante. Então, tem aquela regra básica, né, do determinante 3×3, que é a regra de Sarros, que é bastante importante, mas vocês já devem já ter bastante habilidade na utilização dela. Então vamos só relembrar um pouquinho aqui rapidamente como que a gente poderia fazer o cálculo do determinante 3×3 utilizando a regra de Sarros. A ideia básica do determinante, então a gente põe barrinha contínua, não colchete, né? Você vai repetir aqui as duas primeiras colunas, então aqui a primeira coluna 1, 2, 0, segunda coluna 2, x e 6, e aí você vai multiplicar esta diagonal principal. O que é diagonal principal? Quando a linha é igual à coluna, linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 3. Você multiplica essa diagonal principal e vai somar com a multiplicação dessa trinca paralela à diagonal principal e essa outra trinca. Então, o determinante daquela matriz A vai ser esse produto x vezes 16x, vai dar 16x ao cubo, e agora você vai multiplicar a diagonal secundária e vai subtrair ou trocar o sinal. Então fica 0 vezes x vezes 0 dá 0, você troca o sinal, dá 0. Você põe 6 vezes 6 vezes x, você troca o sinal, vai dar menos 36x. Você vai pegar aqui 16 vezes 2, 32, vezes 2, 64, e vai trocar o sinal. Na hora que você troca o sinal, aqui vai dar menos 64. Então ele pergunta para que valor de x, esse determinante vai dar positivo. Bom, esse determinante é esse polinômio do terceiro grau. Esse vai ser um polinômio do terceiro grau, menos 100x, e ele quer que isso daqui seja positivo, seja maior do que zero. Bom, quando a gente vai resolver uma inequação polinomial, uma maneira bastante interessante de fazer é você fazer a discussão do sinal. E a discussão do sinal inicia como? Descobrindo aonde é positivo e aonde é negativo. Então a gente vai pegar esse polinômio do terceiro grau e vai igualar a zero. Nós estamos querendo ver onde ele é maior que zero. Bom, para você igualar a zero, você vai resolver essa equação polinomial do terceiro grau usando a fatoração. Você coloca aqui, por exemplo, o x em evidência. Aqui vai ficar 16x ao quadrado menos 100 igual a zero. E aí você usa aquela propriedade de números reais. Quando que o produto vale zero? Quando um fator vale zero, ou quando aquele outro fator é igual a zero. Aqui caiu numa equação do segundo grau. O x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 100, que é 10, raiz quadrada de 16, que é 4. Então você vai ter aqui 3 raízes, 1, 2, 3. Você coloca todas essas raízes em ordem crescente. Menos 5 meios, a menor raiz, a outra raiz vale zero e a outra raiz mais 5 meios. Coloco todos os valores de x, que aquele polinômio do terceiro grau vale zero. Aí escolho qualquer intervalo, qualquer número dentro desse intervalo, só não pode escolher as raízes. Então eu vou escolher justamente esse território aqui, quando x for igual a 1. Quando x for igual a 1, o que vai acontecer com aquele produto? Isso é uma inequação produto, né? Fatorando virou uma inequação produto. Então a gente coloca o número 1 aqui, fica 1, pode ser naquela expressão também, tanto faz.
mais 1 vezes 16 vezes 1 ao quadrado, que é 16, menos 100. Você nem precisa fazer a conta. Você já vê que isso daqui vai dar um número negativo. Ora, se aqui vai dar um número negativo, quando a gente passa nesse território do x igual a 1, quando eu passo pelo zero, pela raiz, eu troco o sinal, porque aqueles 5 meios é uma raiz de multiplicidade ímpar. Aqui é negativo, passei pelo zero, trocou o sinal. Multiplicidade ímpar, troca o sinal quando passa pelas raízes. E ele pedia para ver o quê? Aonde, para que valor de x o determinante vai ser positivo. Então você vai indicar que aqui é positivo e vai indicar que aqui é positivo. Cuidado que nas raízes a gente vai ter que analisar com calma. O que ele pediu para analisar? Ele pediu para analisar quando que era maior, quando é positivo, portanto maior do que zero, e a resposta vai ser x pertencente aos reais, com que propriedade? Bom, de ser maior do que menos 2/5 e menor do que zero, ou participando daquele outro intervalo, que é x maior que 5 meios. Tá certo? E está aí feito o item A da prova da segunda fase da Unicamp. Então, observe, um problema de segunda fase, o cálculo do determinante é uma coisa bem básica e muito solicitada na prova da Unicamp. Só que aqui recaiu numa inequação polinomial do terceiro grau. Você teve que ter a habilidade de fatorar e de fazer a discussão de raízes. Bom, o item B é uma substituição do x igual a menos 2, é uma multiplicação de matrizes que não vamos dar atenção nesse vídeo para essa parte da multiplicação. Vamos trabalhar aqui uma propriedade bastante importante do determinante de matrizes, né? Então, ele está pedindo para a gente descobrir para que valores de x a matriz A, que é uma matriz 3×3, cumpre a propriedade de ser invertível ou não invertível. Então, ele está querendo dizer que a gente discuta quanto que a matriz admite inversa. Bom, se a matriz A ela for invertível ou inversível, então, o que a gente vai ter? O determinante dela vai ser diferente de zero e vice-versa. Se a matriz é quadrada e o determinante é diferente de zero, então ela é invertível, tá? Então, determinante diferente de zero, a matriz é invertível, C e somente C. Então, o que a gente vai fazer? Bom, vamos pegar aquela matriz A e vamos calcular o seu determinante. Na hora de calcular esse determinante, cosseno de x, 0 menos seno de x, aqui já está envolvendo um pouco de trigonometria, repare, o cálculo de um determinante é uma coisa básica e importante, então volta e meia ele comparece no exame vestibular, misturando um pouquinho, ou inequação polinomial ou trigonometria. Bom, na hora de fazer o cálculo desse determinante, vou fazer o produto da diagonal principal. Esse vezes esse vezes esse. Vai dar o quê? Vai dar cosseno ao quadrado de x. Esse vezes esse vezes esse. Vai dar 0. Esse vezes esse vezes esse. Vai dar 0. Quando a gente for para a diagonal secundária, a gente vai multiplicar e vai trocar o sinal. Pode falar subtrair. Quando eu pego a diagonal secundária, esse vezes esse vezes esse vai dar menos seno quadrado. Bom, eu troco o sinal ou subtrai, vai dar mais seno ao quadrado. Se aqui vai dar mais seno ao quadrado, aqui já me apareceu a relação fundamental. Vou pegar essa outra trinca, 0 vezes 0 vezes 0, 0 vezes 0 vezes cosseno, que dá 0. Então, o que a gente observou aqui? A gente concluiu, fizemos o cálculo, concluímos que o determinante de A é 1 para qualquer valor de x. Então, o que a gente sabe? Então a gente sabe, se o determinante é diferente de zero, então a matriz A é invertível. Para quê? Para qualquer valor de x. Não depende, alternativa correta, D.
Só lembrando, porque essa aula a gente vai discutir um pouco as propriedades determinantes, que o determinante da matriz inversa de A vai ser o inverso do determinante de A. Uma propriedade que nasce da definição, facinho de demonstrar, já foi até tema da prova da Federal de São Carlos, pedido dessa demonstração. Então você até vê que se o determinante for zero, vai aparecer uma divisão por zero, mas aqui nunca vai acontecer. Por quê? Porque se a matriz é invertível, o determinante é diferente de zero, ok? Então, aqui fizemos o cálculo do determinante 3 por 3, repetindo as duas colunas, e na sequência nós vamos mostrar um teorema bastante importante, que é o teorema de Jacobi. Esse teorema de Jacobi eu vou apresentar para vocês porque ele é muito útil e você não vai ter que decorar mais uma fórmula, mais um teorema. Você vai associar esse teorema a uma coisa que você já domina. O que você deve dominar? E se não domina, vai ter que estudar, porque isso daqui é importante, que é o método de escalonamento. Por exemplo, eu vou relembrar aqui o método de escalonamento numa matriz, num sistema de duas equações a duas incógnitas, para ficar um pouquinho mais rápido. Mas, obviamente, o método de escalonamento ele é particularmente interessante quando o seu sistema tiver mais incógnitas ou quando for um sistema indeterminado. Qual a ideia do método de escalonamento? O método de escalonamento, ele diz que a solução para o ordenado xy que satisfaz aquelas duas equações, você pode fazer da seguinte maneira: você mantém uma equação, por exemplo, a primeira equação, e aí você vai multiplicar essa equação por qualquer número e vai somar a equação paralela, a equação de baixo. Que número que eu vou? Escolhe arbitrariamente. Por que vai ser interessante escolher menos 2? Porque 2x vezes menos 2 dá menos 4. Somei com 4x, vai dar 0. Desapareceu aqui o x. Mas que preço que pago? Eu tenho que multiplicar toda aquela equação por menos 2. Então aqui vai ficar menos 14y, somando com mais 3y, dá menos 11y. Eu multiplico menos 12 por menos 2, vai dar mais 24, que somando com menos 2, vai dar mais 22. Tá? Então é o método da adição, poderia somar as duas equações. Mas quando que é interessante somar ou subtrair? Quando desaparecer uma incógnita. Bom, aqui você pega esse 11 no outro membro, faz a operação inversa, que é a operação de divisão, e aí substitui numa das duas equações. Você pode substituir lá na primeira, ali vai dar menos 14, que quando for no outro membro faz a operação inversa de adição, vai dar 2, e tem aqui a solução, ok? Então esse método é bastante importante. Qual é a relação disso com o teorema de Jacobi? O teorema de Jacobi diz que quando você tem um determinante qualquer, você não altera o seu determinante, altera a matriz, mas não altera o determinante, se você mantiver qualquer fila, por exemplo, a primeira. Vamos fazer o paralelo com isso daqui. Aqui a gente manteve a primeira equação, aqui estamos mantendo a primeira linha. Você mantém aquela primeira linha, multiplica ela por qualquer número e você vai somar a uma linha paralela. Qual linha paralela eu vou escolher? Eu estou reparando que aqui tem 3A, 3B, 3C. Que tal multiplicar por menos 3? Vai ficar A vezes menos 3, menos 3A. Somou com 3A, deu 0. B vezes menos 3, deu menos 3B. Somou com 3B, 0. C vezes menos 3 dá menos 3C. Somou com esse, vale 0. Nem me interessa mexer
na segunda linha? Poderia mexer, mas não vai me interessar mexer. Por quê? Porque quando eu tenho uma linha toda cheia de zeros, o determinante vale zero. Isso serve para uma matriz de qualquer ordem. Aqui estamos mostrando uma matriz 3x3, porque na matriz 3x3 você sabe calcular. Vai ser esse vezes esse vezes esse, zero. Esse vezes esse vezes esse, zero. Esse vezes esse vezes esse, zero. Quando você vai na diagonal secundária, esse vezes esse, zero. Esse vezes esse vezes esse, zero. Esse vezes esse vezes esse, zero. É uma propriedade. O determinante vai ser nulo quando ele tiver uma fila, linha ou coluna toda nula. Certo? Aqui é outra propriedade. Quando eu tenho duas filas paralelas proporcionais, ó, essa é o triplo da primeira. Quando eu tenho duas filas paralelas proporcionais, o determinante é nulo. Só que ao invés de você decorar isso, você guarda o teorema de Jacobi. O teorema de Jacobi, ele é muito parecido. Teorema de Jacobi, ele é muito parecido com o método escalonamento. Então não é algo a mais para você decorar. Você só vai usar a mesma técnica do escalonamento. Repare que essa outra regra, ela tem uma sofisticação que para quem está no ensino médio talvez tenha dificuldade, que é quando eu tenho duas linhas que é combinação linear de outra linha paralela, o determinante não altera, né? Aqui eu falo fila, porque pode ser linha ou coluna. Só que ao invés de você entender o que é combinação linear, que para muitos é muito fácil, para outros é um pouquinho mais difícil, você não se preocupe muito com isso. Se preocupe com o teorema de Jacobi. Esse teorema de Jacobi é poderosíssimo, como vocês vão ver, numa série de problemas bem seletivos de vestibulares importantes, como USP, Unicamp, ITA. Então vamos ver aqui, ó. Na hora de calcular esse determinante, você poderia fazer esse vezes esse vezes esse vezes esse, daria aquela sopa de letrinha. O que nós vamos fazer? Eu vou conservar a primeira linha. Conservei a primeira equação. Eu vou pegar aquela linha que eu conservei, a equação que eu conservei, eu vou multiplicar por um número qualquer e vou somar a fila paralela. Que número que eu vou multiplicar? Escolho arbitrariamente. Vou multiplicar por menos 3. E o que vai acontecer? A vezes menos 3, menos 3A. Aqui não tem mais 3A? Deu zero. Então vai ficar só o menos 2x. B vezes menos 3, menos 3b. Com 3b vai dar zero. Fica menos 2y. C vezes menos 3, menos 3c. Somei, ficou só o menos 2z. Você fala, mas aqui foi escolhido favoravelmente. Sim, nós estamos utilizando o teorema de Jacobi para justificar essa propriedade de que quando eu tenho um determinante com filas paralelas, que é a combinação linear de outras filas paralelas, esse determinante dá zero. Só que sem decorar, o que você fez? Você manteve a primeira linha e alterou a terceira. Aqui nós vamos manter a primeira linha, vamos manter a segunda linha, e essa segunda linha eu vou multiplicar por um número qualquer. Qual o número que eu vou escolher? Eu vou multiplicar por 2. Por que eu vou multiplicar por 2? Para fazer aparecer zero aqui. Da mesma maneira que eu peguei 2x, multipliquei por menos 2, somei com 4x, deu 0x. Aqui eu vou pegar x vezes 2, dá 2x, com menos x, deu 0. Y vezes 2 dá 2y, com menos 2y, 0. Z vezes 2 dá 2z, com menos 2z, 0. Ora, não chegou numa fila toda nula? O determinante é nulo. Então você pode guardar essas 4 propriedades. Quando tem um determinante com duas filas paralelas iguais, ele é zero. Quando filas proporcionais, uma ou triplo da outra, ele é zero. Quando tiver combinação linear, ele é zero. Você pode guardar essas propriedades, mas é interessante
você não ficar refém da sua memória. Repare nesse exercício aqui. Todo mundo saberia repetir as duas primeiras colunas e calcular. O que vai fazer quando isso daqui comparece no vestibular? E já já eu vou mostrar da onde eu tirei essa matriz. Essa matriz eu não inventei para dar aula. Essa matriz eu peguei no vestibular de 2018 do ITA. Então vamos ver aqui, ó. É para calcular esse determinante. Ó, enquanto seu concorrente está fazendo 7 vezes 23 vezes 39, 11 vezes 27 vezes 33, já imaginou essa conteira toda? Olha o que você vai fazer. Você vai manter uma coluna, aqui foi linha, mas pode ser coluna. Você vai manter esta coluna, vai multiplicar por menos 1 e vai somar. Então vai ficar o que aqui? Ah, vai ficar menos 7 com 11, deu quanto? Deu 4. Vai ficar aqui menos 19 com 23, 4. Menos 33 com 35, 2. Tá vendo? É só subtrair. 11 menos 7, 4. 23 menos 19, 4. 35 menos 33, 2. Então você pode pegar filas paralelas e subtrair. Olha, repare aqui. Eu não tenho 15? Menos 7, 8. 27 menos 19, 8. 39 menos 33, 6. O que é essa subtração que eu fiz? Ah, é o equivalente a pegar essa linha, multiplicar por menos 1 e somar. Assim como no sistema linear, você pode somar duas equações, ou subtrair duas equações para desaparecer uma incógnita, no determinante você também pode subtrair duas filas paralelas. Então repare aqui, ó, eu tenho essa matriz que tinha aqueles números super desagradáveis. Só de eu subtrair as duas primeiras colunas, fiquei com uma coluna bacaninha. Subtrair, que vai demorar menos tempo. No entanto, olha que maravilha. Se eu pegar essa coluna, multiplicar por menos 2 e somar, o que vai acontecer com essa última coluna? 4 vezes menos 2 dá menos 8. Somei 8, deu 0. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Somei com 8, 0. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Somei com 6, 2. Aqui deu 0, 0, 0 porque era a característica daquela matriz. Aqui não vai dar 0, 0, 0. Esse determinante aqui não vale 0. Então eu fiz essa alteração. Por quê? Porque esses números iam demorar muito, ia ser fácil errar em conta. Agora não. Agora eu tenho aqui a tabuada do zero. Na hora que eu repetir aquela coluna 19, 33, 4, 4 e 2, eu não vou ter muito problema em fazer a conta. Por quê? Porque aqui vai dar 4 vezes 0 vezes 33, dá 0. 0 vezes 19 vezes 2, dá 0. Então só vou ter que me preocupar com o produto dessa diagonal principal. Então quanto vai valer esse determinante aqui? Ah, vai ficar 4 vezes 7 vezes 2, 56. Quando eu vou para a diagonal secundária, 33 vezes 4 vezes 0, dá 0. Aqui também vai dar 0. Por isso que foi legal fazer aparecer 0. Bom, aqui eu tenho que fazer essa conta com um pouco mais de atenção para não errar. Então vai ficar 2 vezes 19 vezes 4 vai dar 152. De forma que você subtrai isso daí e vai dar 96. Ok? E isso daqui estava na prova do ITA 2018, como a gente vai ver já já. Observe aqui nesse problema do ITA 2018. Vai aparecer exatamente o cálculo daquele determinante que a gente acabou de fazer.
Mas você está numa prova de múltipla escolha. E ele, antes de cair naquele determinante, olha o que ele diz. Uma progressão aritmética, A1, A2, A3, A4, AN, satisfaz a propriedade seguinte: para cada número natural diferente de zero, a soma da progressão é dada por essa expressão. Então ele está dizendo que a soma de n termos dessa progressão aritmética, vai ser dada por 2n ao quadrado mais 5n. Nessas condições, esta matriz A1, A2, A3, termos daquela PA, A4, A5, A6, termos daquela PA, A7 mais 2, A8 e A9, daquela mesma progressão aritmética, vai dar o determinante dessa matriz, quanto vale. Bom, observe, vamos ter que descobrir quem são os elementos daquela progressão aritmética. Ele não está falando que essa soma da PA é dada por essa fórmula? O que significa quando n for igual a 1? A n igual a 1 vai ser A1. Repare que se o n for igual a 2, o que eu vou ter? A soma dos dois primeiros. O que é a soma dos dois primeiros? A1 mais A2. É lógico que aqui, se você quisesse pensar pela fórmula da soma da progressão aritmética, você até poderia. Não é o melhor caminho, não. Cairia numa igualdade de polinômios que não é o caminho mais fácil. O que é fácil? É entender o que ele está dizendo, que a soma dos n primeiros termos de uma progressão é dada por essa sentença. Então, quando n for 3, o que eu vou ter? A soma dos três primeiros, isto é, A1 mais A2 mais A3. Então, o probleminha do ITA começa com o estudo de progressão aritmética. Quem que vai ser o S1? De acordo com aquela expressão, 2 vezes 1 ao quadrado mais 5 vezes 1. Portanto, como o S1 é o primeiro termo, a soma de um termo, aqui vai dar 2 mais 5, 7. O que vai ser o S2? De acordo com a fórmula que o problema deu, característica dessa progressão aritmética, vai dar o quê? 2 vezes n ao quadrado vezes 2 ao quadrado mais 5 vezes n, que é 2. Quando a gente faz essa conta, aqui vai dar 4 vezes 2, 8. 8 mais 10, 18. Então, o que a gente tem? Que a soma dos dois primeiros termos é 18. E pegando aquela outra informação de que o A7 vale 2, a gente vai poder concluir que o A2 vale 11. Como o texto falava que era uma progressão aritmética, bom, eu já poderia escrever aqui que essa PA tem o primeiro termo 7, o segundo termo 11. Você já está vendo que essa razão é 4. Mas só por via das dúvidas, para não errar, eu vou pegar o n igual a 3. O que diz a fórmula da soma? Que vai ser 2 vezes n ao quadrado mais 5 vezes n, que é 3. Fazendo essa conta com atenção para não errar, aqui 9 vezes 2, 18, mais 15, que vai dar quanto? Vai dar 33. Aqui não é a soma dos três primeiros termos? A soma dos três primeiros termos vai dar 33. Como esses dois primeiros a gente viu anteriormente que era 18, então nós vamos ter aqui esse 18 vai no outro membro fazendo a operação inversa, que é a operação de subtração, e você vai ter que o A3 vale 15, que já era o número esperado aqui. Só fizemos para confirmar o quê? Só fizemos para confirmar que aquela progressão aritmética tinha uma razão, somava 4, somava 4. A razão é 4. E aí você vai substituir naquela matriz A1, A2, A3.
O A4, 15 mais 4, 19. 19 mais 4, 23. 23 mais 4, 27. Escreve aquela matriz toda. Então você está numa prova de múltipla escolha. Você já gastou um tempo para determinar a matriz, usando o conceito de progressão aritmética. Agora, se na hora de você fazer o cálculo desse determinante, você for sair multiplicando, você demora um baita tempo. Então, o que você pode fazer? Subtrai 11 menos 4. 11 menos 7, 4. 23 menos 19, 4. 35 menos 33, 2. 15 menos 7, 8. 27 menos 19, 8. 39 menos 33, 6. Certo? E aí o seu determinante ficou bem mais tranquilo de ser calculado. E aí você pode repetir isso, você pode escolher multiplicar qualquer número, mas atenção, tem que ser filas paralelas. Então, você mantém a primeira linha, multiplica e soma com uma linha. Mantém a linha, multiplica, soma com outra linha. Se você mantiver coluna, você multiplica a coluna por menos 2 e soma uma outra coluna. E ordenadamente você vai alterando os números, que são os que a gente chama de elementos correspondentes. Ok? Então veja como o teorema de Jacobi é um teorema bem útil. Insistindo um pouquinho mais na utilização do teorema de Jacobi. Nesse problema da Unicamp 2006, olha lá, não é só a escola militar que é útil esse teorema. Ele deu essa matriz que depende da incógnita x. Apresentou outras duas matrizes aqui. Mas vamos nos ater ao item A. Ele fala, encontre o conjunto de solução da equação. Este determinante vai ser igual a zero. Como esse determinante ele depende de x, é uma equação da incógnita x. É o que ele está pedindo no item A. Na hora de calcular esse determinante, dá para você reparar que por ser uma matriz de 3 linhas e 3 colunas, você poderia repetir as duas primeiras colunas e usar a regra de Sarros. Não tem problema algum, é uma boa ideia. Utiliza a regra de Sarros. No entanto, o que a gente vai fazer aqui é mostrar que você pode ganhar bastante tempo utilizando o teorema de Jacobi. O que o teorema de Jacobi diz? Ele diz que o determinante não se altera se eu mantiver qualquer fila, linha ou coluna, tanto faz. Então eu vou manter aqui a primeira linha. Eu vou manter a primeira linha. Essa linha que eu mantive, eu vou multiplicar por qualquer número e vou somar a linha paralela. Eu vou escolher menos 1, por quê? Porque um determinante fica sempre mais fácil de calcular se tiver zero. Na hora que eu multiplico isso por menos 1 e somo com essa expressão que é igual, vai dar zero. É a mesma coisa de subtrair. Eu vou multiplicar por menos 1 e vou somar. Vou multiplicar por menos 1 e vou somar. Só que multiplicar por menos 1 e somar é a mesma coisa que subtrair. Então vamos ganhar tempo. Esse menos esse, zero. Esse menos aquele. Na hora que eu pego esse daqui e subtraio daquele lá, isso daqui vai dar 2 menos x. Esse menos aquele. Esse menos aquele vai dar 1 menos x. Vou fazer a mesma coisa para alterar a última linha. Que mesma coisa? Vou multiplicar por menos 1 e vou somar. Multiplicar por menos 1 e somar é a mesma coisa de subtrair. Esse x menos 1 subtraindo x menos 1 vai dar 0. 1 subtraindo x menos 1 vai dar 2 menos x. É só uma subtração. Esse menos aquele vai dar quanto? Esse menos aquele vai dar menos 1 menos x. Tá certo? E a gente quer resolver essa equação. Nós vamos impor que isso assuma o valor zero.
Note que você aqui já ficaria o cálculo do determinante mais fácil. No entanto, eu vou aproveitar esse poderoso teorema de Jacobi e vou usar novamente. Eu vou subtrair essas duas linhas. Subtrair é multiplicar por menos 1 e somar. Repare, a primeira linha fica igualzinha. X menos 1, x menos 1, x menos 1. A segunda linha fica igualzinha. 0, 2 menos x, 1 menos x. Agora eu vou alterar a terceira linha. Só que eu vou multiplicar 0 por menos 1 dá 0. Somei com 0, deu 0. Aqui essa expressão multiplicada por menos 1, somando com essa, vai dar 0. Ou seja, estou subtraindo esse menos esse, 0. Esse menos esse, 0. Esse menos esse. Na hora que eu pego essa expressão menos aquela outra expressão, aqui vai dar uma conta, aqui menos 2, aqui vai dar menos 2 e ali vai dar 0, igual a 0. Bom, se agora eu quisesse repetir as duas colunas e sair fazendo a multiplicação, ficaria bem tranquilo. Por que bem tranquilo? Porque tem um monte de zeros, essa tabuada é fácil. No entanto, eu estou aproveitando esse exercício para mostrar aqui propriedade de determinante. E olha que legal, abaixo da diagonal principal só tem zeros. Essa matriz, ela é chamada de matriz triangular. Você não precisa saber isso, mas vale a pena. E quando a matriz é triangular, matriz triangular tem o seu determinante igual ao produto da diagonal principal. Se você repetisse as duas colunas, não teria problema nenhum. Com esse monte de zeros, você acertaria o problema com facilidade. No entanto, eu já aproveitei o exercício e estou mostrando essa propriedade da diagonal da matriz triangular, porque pode aparecer, quem for fazer escola militar, pode aparecer o cálculo de um determinante de 4 linhas e 4 colunas, como caiu no IME recentemente. E aí você usa o teorema de Jacobi, faz aparecer um monte de zeros e o seu determinante fica fácil. Aí ele queria que esse determinante fosse zero. Quando ele vai ser zero? Já está fatorado. Ele vale zero quando um fator for zero ou quando o outro fator for zero. Então, quando x for igual a 1 ou quando x for igual a 2. E aí ele... No outro item ele fala, utilizando o maior valor de x, ele está pedindo no item B este valor, e pede para resolver aquele sistema. Tá? Não é a única maneira de resolver esse problema. Tem uma propriedade de pegar uma linha e, entre aspas, fatorar aquela linha. Nada contra quem pega o outro caminho. No entanto, eu acho bem mais interessante vocês terem poucas ferramentas, mas muito poderosas. Qual ferramenta é muito poderosa? O método de escalonamento. Agora, associar o método de escalonamento ao teorema de Jacobi vale muito a pena, como a gente viu aqui. Fez com que você, mesmo que decorasse as propriedades de determinante nulo, que elas fizessem mais sentido. Por que filas paralelas proporcionais do determinante é zero? Ah, porque eu multiplico por uma constante e somo e vou ter uma linha toda nula. Tá? Então é uma questão de como encarar a matemática. Então, de repente, vale a pena você não confiar muito, não depender da sua memória e simplesmente utilizar coisas poderosas como o método teorema de Jacobi, que é o método, no fundo, de escalonamento. E aí, quem quiser saber a propriedade matriz triangular, também é uma propriedade que pode
te ajudar no exame, mas não é tão fundamental. Não ficar sempre ligado às escolas militares, né? Fizemos um da Unicamp 2006, no mesmo ano, na FUVEST 2006, também caiu um problema, esse mais seletivo ainda. Repare que ele diz o seguinte: considere o sistema linear nas variáveis x, y, z. Só que os coeficientes desse sistema linear, aqui é o número 1 o coeficiente, mas esse coeficiente é cosseno de a ao quadrado. Esse coeficiente do z é seno de a ao quadrado. Então esse sistema linear, por mais que ele seja homogêneo e portanto um pouquinho mais fácil de ser trabalhado, ele, por outro lado, ele vai ter o grau de dificuldade alto. Imagina resolver isso por regra de Cramer, usando substituição, seria um horror. Então, olha só o que a gente vai fazer. No primeiro item, ele pede: calcule o determinante da matriz dos coeficientes. Então, quais são os coeficientes do x? 1 não tem x, 0, está aqui. Os coeficientes do y: cosseno de a ao quadrado, cosseno de b ao quadrado, cosseno de c ao quadrado, está aqui. O da linha z: seno de a ao quadrado, seno de b ao quadrado, seno de c ao quadrado. Ele pede para calcular essa matriz dos coeficientes e depois um item B que está relacionado com o item A, ele fala para que valores dos ângulos A, B e C, dos números reais A, B e C, o sistema admite solução não trivial. Então, no fundo, o item B e o item A estão ligados, só que o item B você tinha que saber o quê? Que uma solução não trivial, esse determinante aqui, ele vai ser igual a 0. Tá certo? Bom, dá para perceber aqui com uma certa clareza que o cálculo desse determinante vai ser relativamente difícil. Imagina, quem só sabe a regra de Sarcos aqui já pula de exercício, porque fazer esse vezes esse vai dar uma conteira enorme. Para o item A, você poderia apresentar essa conta completamente desenvolvida. Mas para o item B, que você precisa resolver essa equação, isso seria tremendamente desfavorável. Então, olha o que a gente vai fazer. Na hora que eu reparo aqui seno quadrado, cosseno quadrado, isso já tem cheiro de relação fundamental. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esta coluna, a coluna que tem seno ao quadrado de A, seno ao quadrado de B, seno ao quadrado de C, eu vou pegar toda essa coluna, vou multiplicar ela pelo número 1, vou multiplicar ela pelo número 1 e vou somar. Ou seja, eu vou somar as duas linhas, as duas colunas. Seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A vai dar a relação fundamental, que é 1. Seno ao quadrado de B mais cosseno ao quadrado de B dá 1. Seno ao quadrado de C mais cosseno ao quadrado de C dá 1. Olha que maravilha. Nós conseguimos aqui ter aquele determinante calculado de uma maneira bem mais rápida, porque já fizemos essa transformação. Na hora de trabalhar esse determinante, a gente poderia já sair aqui multiplicando. Vamos aqui, não vou poder usar novamente aqui, multiplicar isso daqui por menos 1 e somar. Se você gostou dessa ideia de manter uma fila e alterar a outra, que tal fazer esse menos esse? Certo? Multiplico esse por menos 1 e somo. Olha que delícia, olha como é rápido. Esse menos esse, 0. Esse menos esse, 0. Esse menos esse, 1.
E o que ele está falando? O que o Teorema de Jacobi nos diz? O Teorema de Jacobi diz que apesar de eu ter uma matriz diferente, essas duas matrizes têm o quê? Essas duas matrizes têm o mesmo determinante. Certo? É esse teorema que eu estou querendo valorizar no vídeo de hoje. Então, subtrai e substitui. Então, esse menos esse deu zero, substitui o elemento. Esse menos esse deu zero, substitui. Mas, para isso, eu tenho que manter uma fila. Essa fila que eu multipliquei e altero uma só. Na hora de fazer o cálculo desse determinante, olha que maravilha aqui. Esse vezes esse vezes esse, zero. Esse vezes esse vezes esse, zero. Esse vezes esse. Vai dar quanto? Vai dar seno ao quadrado de A. Diagonal secundária, subtrai. Esse vezes esse vezes esse, zero. Esse vezes esse vezes esse, seno ao quadrado de B. Esse vezes esse vezes esse, zero. Certo? Então, para fazer esse determinante, você pode repetir as duas colunas ali. Eu não estou escrevendo aqui para não poluir, mas um determinante 3×3 estou considerando que você saiba fazer com facilidade. Não teria facilidade fazendo essa expressão super elaborada, super complicada. Mas na hora que eu somei duas linhas, deu a relação fundamental. Esse mais esse, 1. Esse mais esse, 1. Esse mais esse, 1. Então, eu tirei toda aquela segunda coluna de cossenos para os números 1, 1 e 1. E aí aproveitei a leva e fui para frente. Bom, o fato é que ele pede para calcular o determinante, o item A, esse determinante se responderia da seno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de B. Mas no item B, ele pede o quê? Ele pede para resolver essa equação. Seno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de B igual a zero. Bom, se você não tivesse usado o Teorema de Jacobi, você teria chegado numa expressão bem mais complexa. Bom, na hora de resolver isso daqui, agora é um problema de trigonometria um pouco bem seletivo, né? Mas a gente vai fazer aqui um pouquinho mais rápido. Passei o seno ao quadrado de B fazendo a operação de adição. Quando que o seno ao quadrado de um ângulo é igual ao seno ao quadrado de um outro ângulo? Quando que o seno de A ao quadrado é igual a seno de B ao quadrado? Ora, quando os dois senos forem iguais, ou quando o seno de A for igual a menos seno de B. Tá? Então, tá ali. Poderia fatorar por diferença de dois quadrados, escolhi esse caminho. Bom, quando que dois senos são iguais? Bom, agora eu poderia lançar a mão do ciclo trigonométrico. Bom, aí, problema da FUVEST, segunda fase, um problema seletivo. Quando que dois ângulos têm o mesmo seno? Vamos imaginar, hipoteticamente, que o ângulo A caísse nessa posição aqui, ó. Tá? Quero saber quando que o seno de A é igual ao seno de B. Seno de A vai ser igual a seno de B quando A ocupar a mesma posição do B ou quando o B estiver nessa posição. Para ter o mesmo seno, ele pode ter esta simetria. Aqui, quando que o seno de A é igual a menos seno de B? Ora, se o seno de A é esse tamanho, o que vai ser menos seno de A? Vai ser esse tamanho aqui de baixo, ó. Quando que o seno de A é igual a menos seno de B. Quando eles têm o mesmo módulo e sinal contrário. O mesmo módulo e sinal contrário, ele vai estar nessa parte aqui. Ok? Então, a solução desses dois problemas, quando que o seno de A vai ser igual ao seno de B? Quando A for igual a B, quando A for igual a B, ou quando A for igual a menos B, quando A tiver
nessa posição, com essa simetria. Ou quando cair na posição diametralmente oposta. Então, quando A for igual a B, A igual a B, ou A igual a menos B. Quando A, aqui ó, tiver aqui, menos B. Ou naquela posição simétrica, que eu vou colocar mais ou menos π vezes K, onde esse K é o número inteiro. Bom, aqui já um problema de trigonometria. Na aula de hoje, a gente não está tão preocupado em desenvolver com vocês essa parte trigonométrica, não. O que a gente está querendo valorizar na aula de hoje é o cálculo do determinante. E com essa ferramenta poderosíssima. Qual ferramenta? Você mantém uma fila qualquer, linha ou coluna, multiplicou por uma constante e soma na fila paralela. Se essa constante for 1, é uma mera soma. E aí você substitui a coluna pelo resultado da soma. Eu tenho aqui uma fila 1, 1, 0, 1, 1, 1. Não é difícil fazer essa conta. Mas se eu subtrair, mantenho a primeira coluna, agora eu faço 1 menos 1, ponho 0. 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. Sempre o elemento correspondente. Ok? Não, por hoje é só. Obrigado.